Caros, uma reflexão aqui muito interessante. Se humilhando errado ou se humilhando para quem não se devia, para a pessoa errada. Eu tive um momento bastante dificultoso da minha vida. E é isso que eu quero compartilhar para vocês entenderem que quando a gente se humilha para a pessoa certa, a coisa acontece. Agora para a coisa ou para a pessoa errada, não dá certo. Eu passei uma grande crise financeira. Não que a minha vida esteja mil maravilhas atualmente. Teve até alguém que perguntou para mim se eu recebo auxílio emergencial. É claro que recebo. Se os magnatas, filhos ou filhas de gente que ganha 3, 5, 6, 10 mil reais recebe, por que eu, que não ganho nenhum salário, não vou receber? Então, veja bem, eu passei um momento bem crítico da minha vida por volta de 2012, 2013, precisamente 2013, até recentemente. E esse período durou mais ou menos mais de 5 anos, e eu lutei, pensa no lutar, para me sair daquela situação. Procurando emprego, mandando currículo, se humilhando aqui e acolá, tudo que me diziam para fazer eu fazia. Toda a indicação que me passava eu ia lá, tentava, nada acontecia. E eu ficava cada vez mais deprimido, mais estressado. E eu ficava cada vez mais angustiado. Só que tinha um detalhe, nessa época eu estava bem claudicante na fé, não buscava o Senhor como busco hoje, buscava bem pouquíssimas vezes, não confiava no Senhor. Eu me humilhava a homens, eu aceitava determinadas coisas para que me viesse de alguma maneira trazer algum benefício, nada. Do tipo, ter amizade com alguma pessoa de influência, a fim de que essa pessoa pudesse falar com alguém para me ajudar. Na própria faculdade, quantos trabalhos eu fiz acadêmicos para que a pessoa que tinha condições se sensibilizasse e me ajudasse de alguma maneira. Uma vez ou outra recebia uma ajuda, no entanto, era só para aquele momento, era só para aquele dia. Eu precisava de um emprego fixo, eu precisava de uma renda fixa, eu precisava, de fato, de uma ajuda melhor, maior, e que fosse na minha área. Então, eu me humilhava, eu ia atrás de uma advocacia, de um advogado, falava com os professores, me inscrevi no próprio órgão, sistema da faculdade que tinha, para aqueles que estão procurando emprego, via qualquer classificado, já ia atrás, e não adiantava. E por outro lado, tinha pessoas que não sabiam que eu estava fazendo isso, estavam me chamando de vadio, de malandro, que eu não queria nada com a vida, aquela coisa toda. Só que teve um determinado momento que a luz de Deus chegou. E eu comecei a buscar o Senhor, me humilhar para a pessoa certa, como eu disse. Pois a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, no momento certo ele vai te exaltar. O homem, você pode se humilhar diante dele, pode ser capaz, pode ser escravo, pode fazer tudo do bom e do melhor. Mas se não for de Deus, o homem, se você não se humilhou antes para Deus, para utilizar aquele homem para te ajudar, não adianta de nada, você não vai receber nada. Foi isso que eu captei, foi isso que eu percebi. Que primeiro eu deveria buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que primeiro eu deveria me humilhar diante das potentes mãos do Senhor, diante do grande eu sou, diante do El Shaddai. Que nenhum homem iria me ajudar na terra, nem pai, nem familiares, nem supostos amigos, mas sim Deus. E foi exatamente isso que ocorreu. De uma maneira que eu não imaginava. Não é muito, mas é o suficiente para me manter. Diferente da época que eu não tinha nem o que para me manter. E foi ajuda aqui no YouTube, e foi ajuda de outras formas,
que tudo o Senhor me honrou, encaminhou, porque eu entendi o recado. Então, se você está passando por uma situação adversa, você faz tudo o que é para ser feito e não arranja nada. Agora, com essa pandemia fica complicado. Mas se você já nessa pandemia começar a se humilhar a Deus, buscar o Senhor, cara, fazendo a sua parte no sentido de estar sempre procurando se tem emprego, se tem uma oportunidade, estudando, que é essencialmente bom e imprescindível, necessário, para você ter, obviamente, alguma aptidão, ter habilidade para alcançar o que você almeja. Se você fizer tudo o que é para você fazer, buscando ao Senhor, em breve você recebe. Agora, você pode fazer tudo conforme os outros lhe dizem, lhe dão dica, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar, a coisa não funciona. Porque já até mesmo com Deus, Ele prova a nossa fé, às vezes as coisas demoram. Imagina sem Deus. Se as coisas estão pior com Deus, entre aspas, imagina sem Deus. Tá? Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então analise se você está se humilhando a Deus ou se humilhando ao homem. Se você está se humilhando ao Criador, que é dono de todas as coisas, que abre portas onde não há portas, que faz maravilhas, impossível acontecer, ou você está se humilhando diante de uma instituição, seja que for, a instituição, a empresa que você quer trabalhar. Você analise isso, porque essas situações têm a ver, sim, com a questão espiritual. Às vezes são espíritos imundos que tentam fazer mal para você, impedir você de prosperar. É um Exu mulambo, é um Exu tranca-rua. Tem essas entidades, são pagas por gente invejosa, por gente que não quer ver o seu bem. E se você não tiver a sua vida escondida em Deus, com toda certeza você vai sentir, vai passar por essa corrente maligna, vai ter algum prejuízo do maligno, porque o único que nos pode defender desse mal, da miséria, é o Senhor, que é vida e vida com abundância. Ele não vem nos deixar ricos nessa terra, mas nos dá o básico com toda certeza, sim. Então, se humilha ao Senhor em oração, em jejum, em sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, que no momento certo, na hora certa que você precisa, Ele vai lhe socorrer, lhe ajudar e realizar o seu sonho. Esse é o recado, reflexão que eu faço. Nada dava certo para mim, nada, nada. Eu não tinha nenhuma fonte de renda. Isso que eu estou passando aqui, não tinha nada. E ainda as pessoas pensavam que eu estava bem de vida. Eu me queixava, eu me humilhava, mas estava me humilhando para o homem e não estava me humilhando para Deus. Não deu certo. Primeiro se humilha a Deus, que Deus vai tocar no coração de algum homem. Pode ser até um homem ruim, mas Deus aquebranta o coração para lhe ajudar. Porque Deus é fiel para aquele que é fiel a Ele. Deus ama aquele que lhe ama. Deus abençoe a todos. Abraço. Fico com essas palavras e até a próxima.